Esse é o Move Oncast, o lugar que você escreve futuro através de decisões intencionais. Ou melhor, Fernando, aqui o futuro é escrito por quem sabe decidir, correto? Correto, porque na realidade não é nem futuro, é presente. Porque você só escreve o futuro escrevendo, decidindo agora no presente, não é? Sim. A gente fica sonhando o que vai decidir no futuro, mas não é para isso. O Move Oncast é presente. O presente que vem construído de um monte de sucesso, muita prosperidade. Estamos juntos hoje, temos um convidado muito especial, meu irmão, um queridão. Você sabe que ele foi cerimonialista do meu casamento? Olha aí. Ah, você já tinha visto ele e não lembra? Nossa, ele trouxe sobre 1 Coríntios 13. Isso. Falou da Lorena, chorei, rapaz. Agora eu sou você estudante de lembrou teologia. dele. Olha só. Agora olha você aí. lembrou dele, estamos aqui com o meu querido Isaac, bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? A gente estava conversando ali, o bate-papo flui, a gente fica horas e horas batendo papo. Nós vamos direcionar um pouquinho hoje, então, para um papo que pode transformar vidas, transformar pessoas, formas que as pessoas pensam. E o mais importante, né, Gabriel, desse nosso Move Oncast, o pessoal fala, mas o que vocês falam lá? Então, o mais importante, né, que é um pouco do nosso objetivo maior, é trazer o humano por trás do sucesso nos negócios, né? Então, aí nessa cadeira só senta gente com muito sucesso para mostrar que o sucesso é humano, que vem do ser humano. Então, a gente conecta isso, porque muita gente acha, o Isaac está ali, porque o Isaac, a vida do Isaac, foi tranquila e não sei o quê, não sei o que lá, né? E esse paradigma a gente está quebrando, porque cada um que vem aqui conta a sua história, né? Fala do seu sucesso, dos seus fracassos e tudo que eles aprenderam. Então, bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Vou passar para você, então, se apresentar e, Gabriel, vamos tocar. Vamos tocar. Seja bem-vindo, Isaac. Conta um pouquinho pra gente o que é importante, trazendo uma das dimensões das decisões, a curiosidade, Fernando. Me conta uma curiosidade sobre você, Isaac. Uma curiosidade, eu sou um nexialista de berço. Né? Nexialista, ele vem daquele conceito de 1967 do escritor Van Vogt, na Viagem Interplanetária, em que havia um cientista que ele não tinha uma disciplina específica, mas que ele conectava as diferentes disciplinas dos cientistas que estavam a bordo daquela nave para a resolução de problemas, né? Então, logo no início, isso muito jovem, eu comecei a estudar religião, né? Daí vem o meu interesse por teologia e tudo mais. Mas tentando exatamente conectar todas as religiões a uma mesma essência, e assim o fiz, né? Então, depois criei um movimento espiritual não religioso chamado Veronismo, que tem a ver com isso. Mas o nexialismo, ele obviamente tem uma figura de visão holística, interdisciplinar, e que me ajudou também na carreira profissional, permitindo, né, que eu não focasse ou não me estreitasse somente às disciplinas da minha formação, senão a outras também, né? Então, eu sempre fui um grande estudioso, grande leitor, buscando informações relevantes para trazer para o meu contexto do hoje, né, do presente. E assim, enfim, talvez aí seja uma das curiosidades essa questão do nexialismo na minha vida. Viu? Tô vendo. Começamos bem. Eu acho que a gente gosta de ter um nome, né? Agora eu me dei o nome. Quando ele falou para mim nexialista, eu sou nexialista, já tem bastante tempo que ele falou isso para mim. Eu falei, nexialista? Que porra é essa? Né? Daí ele me explicou direitinho e eu virei decidologista. Então, assim, cada um tem um... Você é o quê, Gabriel? Sou o mensageiro do progresso. Aí, mensageiro do progresso, tá vendo? Esse aqui é legal. Muito bom, muito Temos que bom. dar um nome, né? Porque essa identidade traz pra gente uma responsabilidade por trás, concorda? Acho que o nexialismo traz para você como responsabilidade por trás dessa palavra? Que lindo. Putz, que fantástico essa pergunta. Traz uma responsabilidade de que o resultado ele seja consistente. Porque o nexialismo ele tem a ver exatamente com essa reunião de diferentes ciências, diferentes conhecimentos, experiências, empirismos para um objetivo comum. Então, assim, eu não posso
não posso trazer nada melhor do que o resultado. Então, assim, minha busca está sempre pelo melhor resultado. Tem a ver um pouco com a integralidade, não tem? Se é que existe essa palavra, acho que existe, né? Sim, totalmente. Integração de tudo para um resultado objetivo. É aquela coisa de parar de ver apenas parte, né? Conversávamos aqui antes, nos bastidores, sobre como algumas visões se limitam em função de intuições, em função de berço, em função de uma série de outros fatores, né? Então, a gente tem que deixar de ver parte e passar a ver o todo. Entender, né, que tudo se integra, né? Então, assim, a minha conexão com você tem algo a mais do que uma simples leitura aqui social. Existe talvez algo que seja espiritual, energético, que tenha a ver talvez com aquele conceito de net weaver, né? De relacionar-se para evoluir, né? E não necessariamente para gerar uma conexão visando objetivos de negócios, profissionais ou algo assim. Então, assim, isso é o conceito de integralidade, eu entendo, né? Aqui eu queria pegar um gancho, porque como pesquisador, estou numa linha de mestrado em gestão de pessoas. Opa! Tem coisa que eu converso com o Fernando, chega na aula, a pessoa fala, eu começo a rir. Aí minha amiga vai falar, já sei, você vai dizer que seu colega lá do podcast te contou isso. Eu falei, você já estudou a teoria U? Ela, Gabriel, nossa, tem tudo a ver, do MIT, do Otto Scharmer. E essa questão que você traz, né, em cultivar relacionamentos, em observar como eu posso ajudar o outro. O Fernando me ensina muito ao longo desses últimos 2 anos que o crédito é uma relação de confiança. Perfeito. E dar crédito tem uma questão de pensar bem. Eu, como gosto dessa área de ser especialista de si, acredito que uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida bem pensada. Como que você chegou nesse conceito que cultivar relacionamentos pode ser um diferencial para o profissional, para a vida? Como que isso se aplicou na sua jornada? Bom, eu entendo que sempre fui um bom em me relacionar. Porém, quando virei de fato a chave, entendendo que aí faria a diferença na minha vida, se deu na minha primeira experiência profissional. Primeira não, segunda, porque a primeira foi um trainee como programador, algo que eu não gostei muito, né, de fazer programação de computador. Embora hoje trabalhe com tecnologia, mas eu gosto muito mais da gestão do que necessariamente do codar, né, do programar. Mas nessa minha primeira experiência, vou aqui encurtá-la bem, mas eu fui rapidamente promovido, assim, em questão de meses. Eu comecei lá como office boy, e em questão de meses eu estava como assistente da presidência do Dr. Paroni, que era o presidente do Grupo Paroni, uma empresa de assessoria, de consultoria e planejamento tributário, muito famosa à época lá nos anos 90, né? E quando estava ao lado dele, eu comecei a entrar num círculo que não era meu, né? Apenas fazendo um pequeno parênteses, né? Eu venho de uma família muito pobre, a riqueza, ou os bens, ou os altos executivos estavam muito distantes da minha realidade, mas muito distantes. E quando eu tive esse acesso e percebi que, sendo uma figura educada, gentil, buscando o melhor para o outro, isso começou a me abrir portas, eu falei, opa, acho que é por aqui, né? Então, assim, foram duas coisas. Foi aí que a arte de me relacionar, ela foi se intensificando, foi se aperfeiçoando, melhorando, e que me levou também a vários outros caminhos, várias outras conquistas, mas sempre relacionamentos de forma genuína. Porque eu entendo que também, por mais... se você coloca uma máscara, se você constrói algo fake, em algum momento isso vai ser percebido. Não se sustenta. Isso é curto, né? Assim, agora, quando você tem um relacionamento verdadeiro, genuíno, profundo, isso é atemporal, isso segue, né? Eu tenho, por exemplo, hoje, no meu network, pessoas que eu conheci há 35 anos. Assim, eu digo profissionalmente, né? Então, ou ainda, vou para um outro caminho também. Eu tenho uma tatuagem aqui, que é uma mandala, com as iniciais dos meus amigos. Isso eu fiz quando eu tinha 40 anos. E
eu coloquei as iniciais dos meus amigos e aqui começa com T de Tony, que foi meu primeiro amigo quando eu tinha 3 anos e que a amizade é essa que eu cultivo até hoje, entende? Então, relacionamento para mim é algo sério e é exatamente o relacionamento que vai permitir negócios eficazes, conversas saudáveis, produtivas e a evolução daqueles que estão ali, né, no meio. Bom, primeira coisa, ele fala assim, o português dele é bonito, né? Ele fala, sei tudo certinho o português dele. Então, além, né, além de se relacionar, sabe falar português muito bem. E essas duas que a gente já sabe, né? Eu queria trazer esse lance de que você estava falando da integralidade, voltar um passo, né? Que eu acho importante aqui, né? Quando a gente fala do lance integral, todos nós buscamos ver o todo. Isso é muito famoso no mundo, né? E ultimamente tenho feito um trabalho, né? Você conhece bem o trabalho sobre decidologia, acho que todo mundo já conhece esse trabalho, pelo menos de ouvir falar, que tem uma questão muito, muito especial, né? E talvez seja o cerne de todo o trabalho, que é essa integração também do que a gente não quer ver. Porque é fácil falar que eu vou integrar e integrar só o que é legal, né? Então, vou integrar aqui de conhecimentos legais, do que vem, mas aqueles amargos a gente não quer olhar, né? Então, quando a gente toma uma decisão, né? Por isso, decidologia, a decisão, ela contém todos os dados e variáveis, né? Aqueles negativos e positivos. Eu tenho que olhar para as minhas sombras, para aquele lugar dos meus medos, para aquele lugar das minhas reatividades, para aquele lugar daqueles pensamentos ocultos, que vem na nossa cabeça, que são horríveis, né? Nossa, eu pensei uma coisa horrível. E que fazem parte desse pulsar da mente humana, muitas vezes contagiada por experiências difíceis, ou simplesmente porque a gente veio aqui para evoluir e nessa evolução tem sombra e tem luz. Então, eu gosto dessa ideia da integralidade no sentido de também que muita gente pensa em integrar, eu junto isso e joga pro tapetinho, embaixo do tapete, as nossas sombras. Não, né? Unir o visível e o invisível. O visível e tornar visível o invisível também, né? Que muita gente não tem. E aí, eu queria então fazer essa pergunta, me ver essa intuição, assim, de que coisas que você teve a coragem, né? De olhar e que você não gostaria de ter olhado, né? E que você fala assim, não, eu vou olhar para isso porque isso é importante na minha vida. E você não precisa responder agora, pode responder mais para frente se quiser. Mas se vier, o que vier, né? Porque eu acho que muita gente tem essa noção, porque assim, a gente vem aqui falar as coisas bonitas, falar as coisas não sei o quê, mas tem aquelas coisas que a gente não fala. E aqui se fala, né? Aqui no Movoncast se fala tudo. E você está com uma pendência, uma pergunta para você que já que eu vou fazer, que é o que te dá de responsabilidade de ter o mensageiro aí, você vai falar já. Olha aí, você viu? Pensa não que eu vou esquecer de você. Mas eu te respondo assim... Mas responde aí para nós, integralidade, voltando de imediato respondo isso, porque é muito importante a gente entender as nossas limitações, os nossos fantasmas, trazer esses fantasmas à tona, né, e trabalhar com eles, né? Por exemplo, dentro até da fala anterior, eu adiciono, né, que eu desde sempre eu tive uma síndrome de underdog. Sempre aquela de achar que eu não mereço, achar que eu não devo estar, achar que eu sou menor do que com quem estou. Sempre tive isso. Mas teve um momento que eu tive que despertar e falar, não, pera um pouquinho só. Eu vou continuar me limitando em função disso? Não. Talvez a síndrome ainda continue aqui, mas eu consegui enclausurá-la de forma que não me impeça de ir além. Hoje, você me conhece muito bem, sabe do meu relacionamento, a quantidade de pessoas que conheço, que eu tive a oportunidade de interagir de todos os níveis, em todos, desde celebridades a grandes executivos, né? Hoje eu circulo facilmente e com muita tranquilidade, com muita segurança também, no meio de grandes CEOs aí das maiores empresas do Brasil. Mas isso foi porque eu tive esse fantasma enclausurado, reconhecido e enclausurado. Mas uma outra, por exemplo, eu sou um procrastinador nato. Horrível falar isso, né? Mas eu tenho isso comigo. Eu sempre deixei as coisas para o último momento, sempre empurrando isso. Opa! Isso aqui está me impedindo de crescer, isso aqui está me impedindo de evoluir. O que eu posso fazer com isso? Então, eu tenho uma luta árdua
diária contra essa minha procrastinação. E eu preciso trabalhar isso. De forma... e como que eu combato? Uma forma que eu encontrei foi exatamente exercitando a disciplina, determinação, esse processo de eu preciso fazer porque é o melhor para mim. Né? Então, assim, ele entra como uma cápsula diária também para poder combater esse fator que me é inato, que foi a procrastinação. Né? Então, posso citar aqui vários outros, porque eu acho que, razoavelmente, eu tenho uma boa leitura sobre mim, né? Sobre as minhas virtudes e os meus defeitos. Mas aqui cito dois para não ficar também, para não prolongar e tornar isso aqui uma sessão terapêutica. Aqui é terapia. Aqui a gente faz terapia. A gente faz terapia aqui. Não se assuste se for para esse lugar. Tem diretor que conta que era sambista. Tem uma série de coisas maravilhosas. Aqui é uma escola. Até temos aqui uma escola, Pod Academy, acompanhando a gente aqui, ó. Maravilhosa Pod Academy. Beijo de novo pra Tan, que confiou na gente aqui, que tá com a nossa loginho aqui com a gente. Mas é isso. Então, voltando a essa escola, a gente só aprende quando a gente olha as sombras. E é gozado, mas assim, não é se fixar nas sombras, né? É valorizar o que a gente tem de mais poderoso, apesar das sombras. Mas se a gente não olha para as sombras, não vai. Tem muita gente que está tentando sucesso olhando para suas qualidades. Então, você vai num evento, você vê suas qualidades. A tal da psicologia positiva, que é muito legal, né? Uma transformação assim. Mas muita gente confunde psicologia positiva com só ver o positivo. Né? Psicologia positiva é sobre amar o negativo. Isso é psicologia positiva. Sobre amar o negativo. Amar os seus defeitos. Ó. Amar e liberar. Né? Porque não existe como você... A hora que você rejeita, você está pegado. Então, primeiro você ama para liberar. Não é? Se você não ama, você não consegue liberar. Então, primeiro você ama. Eu amo, como eu sou, como eu vim. Esse é o desafio que me foi dado. Aí eu olho para isso, uau. Tá cheio de coisa podre aqui, né? Mas faz parte de mim, né? Podre no sentido de negativa, reativa. Se a gente não abraça isso, né, Gabriel? A gente fica rejeitando isso, ó. Não quero ver minha feiura, não quero ver que eu sou arrogante, não quero ver que eu sou desconfiado, né? Que eu desconfio de Deus, confio de todo mundo. Se eu não vejo isso, e falo, uau. Outro dia eu estava falando com o Bruno, você não tem ideia, né? Ele começou porque eu tinha tido um pensamento parecido e ele falou assim, olha o que eu pensei. Eu falei assim, fala. Ele falou, eu falei, meu Deus, que bom que você está vendo isso, mas não é você. Né? Libera, não é você. Agora, quando a gente não vê, isso age no invisível, age no escondido. Mas enfim, sim. Eu acho que a gente nunca tinha falado desse tema, me veio de falar desse tema, você tá com essa carinha aí, mas vamos animar você de novo. Não é para você ver agora a sua sombra, Gabriel. Agora é Move On Cast, sacou? Move On Cast. Agora a gente tá com um cara que se relaciona com a pessoa mais simples e a mais top da mesma maneira. Uma coisa bonita que você traz, a ciência do caráter comportamental, posta como ciência, né, pelo Martin Seligman, ela está entre as 7 teorias mais utilizadas em gestão de pessoas. E o fundador do Instituto VIA, Ryan Nimick, ele fala que o contexto é rei. Porque hoje o meu padrão de sucesso com 41 anos é diferente do meu padrão de sucesso com 29, um CFO, gerenciando 400 pessoas, podendo ser dono de uma das maiores agências de modelo da América Latina em BH. E um belo dia, saindo do trabalho, eu peguei meu carro e literalmente eu quase joguei num poste. Olha só. Porque todo excesso esconde uma falta. E acredito que o que traz uma integralidade para nós é observar, né? Se nós pegarmos um dos livros mais lidos do mundo, que ele fala que o que há de mais intencional, sagrado é o amor, a fé e a esperança. E uma boa fé, ela precisa de uma crise. Porque eu posso olhar para você, Fernando, e você virar para mim e falar, Gabriel, você está viajando nisso, cara. Isso não é comunicação, isso não gera capacidade e você não está usando a criatividade. E se eu te escuto para entender, eu consigo abrir um diálogo. Sim. Toda boa fé, ela começa por uma dúvida. E aí eu queria passar a bola. Como um bom pensador, como um bom mensageiro, o segredo do mensageiro é não querer ser maior que a mensagem. No ambiente do trabalho hoje, nós vivemos, segundo o INSS, um dos momentos mais delicados, onde
Tá chegando uma NR1, onde doenças psicossociais estão crescendo gigantescamente e muitas pessoas estão perdendo a fé, o amor e a esperança. Pelas suas vivências, por esse olhar de relacionamentos, o que a gente pode fazer de diferente daqui por diante? Bom, quando você fala, né, sobre esse dado que o INSS ele traz, mas na verdade o Fórum também Econômico Mundial também ele já discutiu a respeito sobre as doenças, né, psicossociais, as doenças mentais. Na minha leitura, tudo isso tem a ver com uma cobrança excessiva de resultados, e cobrança excessiva estética, cobrança excessiva, porque você acaba tendo referências que muitas vezes são inócuas, são ocas, são rasas, através dos influencers e tudo mais. Você começa então a almejar, puxa vida, por que ele tem aquele carro, como que ele consegue ter aquele corpo, como que ele consegue ter aquela família tão unida, aquela família de propaganda de margarina, e você começa a criar uma cobrança excessiva. Então, eu entendo que tudo isso está ligado a uma palavrinha que eu gostaria de trazer aqui, que é infoxicação. Não é intoxicação, é infoxicação. É o excesso de informação, mas não informação que te eleva, é informação que te afunda, informação não relevante, informações, dados e mais dados, enfim, nós estamos aí com as redes sociais inundados de informações e nós não temos a condição, nós dificilmente temos a condição de fazer uma devida e sábia separação das coisas. Com isso, você acaba imergindo num processo, né, que é muito prejudicial e daí, consequentemente, você vai ter aí doenças mentais, você vai começar a ter um burnout, vai começar a ter aí estresse, estafa, entre tantas outras doenças, né, psicossociais ou psicossomáticas, enfim, mas eu acho que esse é o processo, em função da infoxicação. Nós não estamos utilizando as informações que nos vêm da forma correta. Você viu que ele gosta de inventar palavra, né? Outra coisa que é Mas esse é do meu irmão, do meu sócio também, do Walter. Infoxicação, adorei isso. Mas olha só, enquanto eu ouço, eu crio aqui na minha cabeça uma fala, né? A tal de ouvir essas coisas, né? Hoje eu ouvi um cara, por exemplo, estava vindo no carro, isso me deixa perplexo, com 13... Eu monto uma live, vai 15 pessoas, o cara tá com 550 pessoas falando coisas que são irresponsáveis na minha visão. Por exemplo, ele falou assim que a avó tá criando a filha, né? Tá criando a neta. Uhum. Tá ajudando muito, praticamente se dedica à neta o tempo todo. E ele falou assim, então, a avó tá criando a neta porque ela tem culpa de não ter criado a filha. Isso aqui não criou a filha muito bem, então ela tem culpa. Então, com essa culpa é positiva, ele falando isso, tá? Essa culpa foi positiva, porque fez ela criar a neta. Aí eu escrevi para ele. Não, isso não é culpa. Culpa não é positiva. Culpa é um árduo piso que você tem que liberar na sua vida. Não tem nada a ver com positivo. O que provavelmente isso é ela querendo se curar de uma dor profunda que ela tem, né? Assumindo a responsabilidade que talvez não tenha criado a filha. Não vou entrar no mérito, porque eu nem sei de quem ele estava falando, mas assim... Porque às vezes a gente tem uma responsabilidade, a gente percebe que a gente é responsável por alguma coisa. Se for só culpa, você não faz nada, você afunda, você se intoxica de culpa. Você não tem energia para sair do outro lado. Mas não. Deus dá oportunidade para a gente olhar para aquilo que a gente faz. Quando eu assumo a responsabilidade e observo aquilo, eu não criei minha filha direito, aquele negócio que a gente estava falando, de ver o invisível, e dói. Aí eu entro no processo de cura. Esse meu processo de cura me obriga a fazer um ato para o mundo. E o ato para o mundo é cuidar da minha neta. Que seja. Mas é uma responsabilidade com cura. E a pessoa fala que é culpa. Né, e joga a culpa. Então, acho que assim, essas decisões de ouvir esse tipo de... E estava cheio de gente concordando, né? E muita gente... Outra coisa que uma pessoa falou assim para ele... A mulher fez uma pergunta e ele falou para ela assim... você tem que largar seu marido. Eu falei assim, mas nem conhece o marido, não perguntou a opinião do marido. Então, essa infoxicação que você está falando é uma decisão
de muita carência que as pessoas têm hoje. Uma carência absurda de precisar ser aprovado, uma inveja muito grande de muita gente. A hora que eu percebo a inveja em mim, eu falo, uau, eu sou invejoso. Eu sou mesmo, né? E tiro isso de mim, só não estou, né? Nesse momento. E aí você fala assim, caramba, como é que eu consigo perceber que eu não preciso ser alguém, né? Não preciso seguir aquela pessoa. Aquela necessidade de validação, né, Fê? É um monte de coisa, né? Uma carência afetiva, falta do que fazer, e você vai lá e fica vendo aqueles vídeos, aquelas pessoas falando o dia inteiro, e aí a pessoa fala uma porcaria dessa que pode destruir a sua vida, né? Pode terminar um relacionamento, porque o cara, influencer, falou, larga o seu marido, né? O que você está fazendo na sua vida é ótimo, mas você não sabe a história. Isso não é terapia assim? Né? 30 segundos de fala leva... E ele dá a conclusão. Com a conclusão, exatamente. Ele que dá absurdo. A conclusão. Eu fiquei maluco. Que responsabilidade, assim. Né? Não, escreve aí... Me pegou isso aí porque ele estava falando, escreve aí, decidir. Ele estava falando sobre decisões. E aí, vontade que me deu só para ver qual que era o curso, mas não falei. Esquece. Aí eu falo assim, gente, quanto mais a gente se percebe, em vez de a gente se perder, porque assim, como eu não quero ver isso que você falou, por exemplo, eu estou me sentindo preguiçoso ou procrastinador, ou eu estou sentindo a inveja, eu estou me sentindo incapaz de conquistar alguma coisa. Enquanto a gente não vê isso, isso se transforma em apego a alguma coisa que finge que vai nos levar em algum lugar, mas nunca leva. Pelo contrário, pode nos destruir. Por isso que eu falo assim, tem uma fala minha e eu vou dar aqui uma cura para todo mundo, porque assim, essa fala eu descobri um dia porque eu usei para mim. O amor que a gente ele aceita o medo, né? A luz aceita a sombra. Agora, a sombra não aceita a luz. Nem o medo não aceita o amor. O amor amadurecido, ele lança fora todo o medo. Qual é a grande questão? Tem um autor americano chamado Timothy Keller. Ele veio falecer em 2023. Ele tem um estudo em grandes empresas, em grandes instituições, sobre a diferença entre você ter um trabalho drivado num latim, que é esforço, que é tortura, que é aquela coisa que eu tenho que fazer, para um trabalho voltado para o hebraico avodá, onde tudo que eu faço é um ato de servir. Então vamos pensar numa das leis da PNL, né? Todo comportamento ele tem uma intenção positiva. O Brasil ele tem um grande problema de projeção de referências. A nossa última grande referência nacional para 200 milhões de habitantes foi o Ayrton Senna. Nós estamos falando de 1994. A partir de 1995, chega a geração Z, que atualmente questiona 48% de todas as decisões. Palavra que você gosta quase nada. Então a gente começa a observar que nós estamos vivendo, Yuval Harari, num lugar onde se tem muita informação e pouca qualidade. É a teoria, Fê, que eles chamam da profundidade de um dedo mindinho. Então por que, de repente, essa live tem 500, 600 pessoas? Vem aqui para Alphaville, que eu vou te trazer os 5 drives que vai desbloquear a sua vida. Fala, velho, eu tô há 60 anos tentando entender o porquê eu procrastino. Porque às vezes não é um problema, é um paradoxo. Tem um professor que ele trabalha com 9 sabotadores. E nós que somos hipervigilantes, hiperativos, que é de um projeto para um projeto, para um projeto, para um projeto. Talvez uma sombra nossa seja a dificuldade de usufruir, de descansar, em estar em férias. A Lorena me fala muito isso. A Lorena, minha esposa, fala, nossa, Gabriel, você tem uma dificuldade em aquietar o facho. Por quê, Fê? Nós somos buscadores. A quem muito é dado, muito é cobrado. Nós chegamos numa profundidade de conhecimento que hoje o nosso maior desafio, sabe qual é? Tornar isso fácil. Sim. Então, mais simples possível. É, por isso que essas pessoas... E aqui não tem juízo de valor, não. Trabalhei muito em terapia, isso. Por isso que você pega os grandes autores, eles pegam conceitos dificílimos e transformam em coisas digeríveis. Paulo, que eu sei que você gosta um tiquinho, né? Ele fala, minha vontade era dar pra vocês comida sólida, comida de gente grande, mas vocês são nenê ainda. Eu tenho que dar papinha. O que me preocupa, Fernando, é uma das coisas que eu quero falar no Bootcamp. Durante 16 anos da minha vida, mais de 3 mil carreiras impactadas, eu observava pessoas vivendo 300 dias anestesiadas e querendo ser feliz em época de férias coletivas. Aí você vai para Carneiros, Milagres, Bora Bora. Milagres.
Milagres, milagres. Vai para milagres em Carneiro, milagres em Bora Bora, milagres em milagres. Aí a pessoa, ela quer buscar Bora Bora. a bala de prata, ela quer buscar o que pode mudar a vida dela em 15 dias. O Yuval Harari fala, em tempos de muita informação, clareza é poder. E nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão muito anestesiadas. Sabe aquela música? Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Só que, infelizmente, a Organização Mundial da Saúde olha para o Brasil e fala que nós somos o país mais ansioso, top 5 em depressão, em burnout. E com tudo para ser feliz, né? E com tudo, mas se não tiver consciência... Então, acho que a nossa função como buscadores, pensadores, é trazer esse conceito que você falou. Ao invés de só um networking, de trocar cartão e o que eu posso ganhar com você. Fernando, você tem noção que a nossa jornada de 2 anos começou por uma pergunta do que é liberdade? E aí é contigo. Olha aí. Com aquela pergunta te mexeu com você, né? Até hoje, toda vez eu nos meus projetos, nos meus eventos, eu viro pra pessoa, vira e mexe e falo, você se sente uma pessoa livre? Você conquistou seu livre-arbítrio? Ou qual é o seu modelo? Eu já passo pra você, Isaac. O que é liberdade? Liberdade. Uau! Aí é uma... é uma pergunta que leva a várias outras camadas também, mas... liberdade, aí eu volto a uma frase que ficou conhecidíssima através do Fê, mas que vem antes de Paulo Coelho, né? É você exatamente falar sim, né? Sem medo e falar não sem culpa. A liberdade você... e aí, até dentro, quando você fala, né? O verdadeiro amor, né? Você trouxe, acho que na frase anterior, né? Ele acaba, então, lançando o medo para fora. Eu talvez, no meu interior, eu entendo que ele não lança fora, ele acolhe. Ele entende como parte e o guarda. Está ali. Né? Ele simplesmente, ele não ignora as coisas, mas acolhe as coisas, né? Eu acho que esse é um processo, inclusive, né, que é um processo naturalmente humano do acolhimento, né? Então, acho que o verdadeiro amor, ele acolhe. Então, ele vai acolher o medo, ele vai acolher as incertezas, as inseguranças, ele acolhe e administra isso da melhor forma, né? Da forma que vai te fazer crescer e vai fazer o outro também sentir-se bem e crescer. É nessa linha aí que eu entendo que a liberdade trabalha. Você sabe que esse lance de acolher é uma coisa que a gente realmente pode falar horas e horas e precisa trazer para o mundo, né? Porque o mundo está muito com medo, né? As pessoas estão muito assustadas sem perceber, sem identificar o que significa medo, né? Tem medos de todos os tipos, né? Então, muitas vezes, você mascara o medo, né? Então, a gente tem que ver que o medo está presente na gente o tempo todo. Uhum. O tempo todo, de várias maneiras, de impulsos passados, de coisas inconscientes. Então, essa classificação de olhar assim, o que é inveja? É medo. O que é culpa? É medo. Faz parte de um ambiente reativo, né? Então, essa reatividade está em nós o tempo todo. Uma parte por sobrevivência, né? Uma parte por sobrevivência e uma parte psicológica, né? Então, acho que essa libertação, quando você pergunta o que é liberdade, se você perguntasse para mim o que é liberdade, eu diria para você hoje que eu não conheço a liberdade, em primeiro lugar, mas intelectualmente ela é o processo do livre-arbítrio até a iluminação, né? O livre-arbítrio foi me dado para tomar decisões, que eu estou preso dentro das minhas decisões, tomo decisões todas aprisionadas por algo. O dia que eu falar essa decisão, não, agora eu só tomo decisão livre, né? Eu me iluminei, né? Então, assim, hoje a gente tem decisões mais livres e menos livres, né? Totalmente presas e, quiçá, algumas mega livres, né? Quiçá algumas mega livres de qualquer reação, né? De qualquer tentativa de me defender. Quiçá eu tenha alguma totalmente livre, no momento de amor puro, quiçá. Mas quando eu for só amor puro, aí eu me iluminei, né? Mas quando a gente chega aqui, o presente que nos dá é livre-arbítrio. Tá aí, ó, é livre-arbítrio. O que você faz? O que você quer? Beleza, mas você está preso ou livre no livre-arbítrio? É verdade. E quando criaram essa palavra livre-arbítrio, criou uma confusão. E outro dia, estava falando outro dia aqui, e vários filósofos falando sobre isso, e para mim isso é intuitivo, né? Eu brigava com o meu personal, o Fábio, que vai estar com a gente também. O Fábio, eu falava, mas livre-arbítrio é liberdade. Não é liberdade, livre-arbítrio é prisão. Não devia chamar livre-arbítrio, a gente está preso aqui dentro, nos nossos medos. Não, livre-arbítrio é que Deus... Até chegar à consciência, assim, cara, encerrei meu dilema.
Livre-arbítrio é o presente que nos foi dado. E é livre por quê? No aspecto de livre, de eu posso fazer o que eu quiser com ele. Não quer dizer que ele é livre de liberdade. Tem dois conceitos aqui que se confundem. Bem interessante, porque etimologicamente, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando de decisões livres de julgamentos ou de preconceitos, né? Exato. Decisões livres, mas não é só isso, né? O que você é livre para decidir. Para decidir. Aí tudo bem. Então, Deus deu o presente, né? A vida nos deu o presente, você é livre para decidir. Mas você decide em liberdade ou decide prisioneiro? Perfeito. Então, é legal isso, porque assim, a capacidade da gente poder fazer o que a gente quer da nossa vida, né? E o mistério de a gente aprender a fazer o que é melhor para a nossa vida e para o mundo. Tem duas brincadeiras aí divinas, né? Uma, tá bom, vai, ser humano, faz aí o que você acha que você deve fazer. A segunda é, observa que eu estou te dando isso como um projeto de vida. Até você perceber o que é sábio fazer, né? O que é sábio, o que é amoroso, o que é próspero fazer. Vocês conhecem um psicólogo organizacional americano chamado Adam Grant? Não. Para mim, ele tem um dos melhores livros escritos dos últimos 15 anos, chamado Dar e Receber. Eu vi isso aí. É extraordinário. Ele é extraordinário, porque ele fez estudos em grandes empresas e ele entendeu que existem 3 clusters de pessoas. Quem tiver no bootcamp vai se aprofundar muito sobre decisões que geram liberdades. Por quê? O primeiro cluster são aqueles tomadores. É o tipo de pessoa que só nos procura quando precisa. O cluster intermediário são os compensadores. Se me ajudar, eu te ajudo. E os grandes outliers são os doadores. Só que qual era o problema? Os melhores profissionais, as melhores pessoas eram os doadores. E as que mais sofriam também eram os doadores. Então ele entendeu que existe uma grande diferença entre o altruísmo e o alterismo. O altruísmo, Fernando, é eu pensar em você, eu pensar no Isaac, mas esquecer de mim. Isso não é generosidade, isso é ego. Eu faço para você esperando que você faça por mim. Agora, o alterista é assim, olha, Fernando, eu consigo te ajudar, eu consigo fazer por você, mas eu consigo também observar minhas necessidades. Tanto que tem um conceito de generosidade que eu amei. A generosidade é quando eu tenho a capacidade, que é uma das dimensões da decisão, né? De observar, a vida me deu algo que eu consigo usufruir, eu tenho o necessário para mim e para os meus, e ao invés de eu criar muros, eu vou começar a criar mesas. Que é exatamente hoje... pontes. O que a Pod Academy faz aqui, vindo, nos apoiando, nos levando além no MoveOnCast. O que eu queria perguntar para vocês? O Adam Grant, ele diz que 80% da teoria free will, do livre-arbítrio, é contexto. Ele fez estudo com torcidas organizadas, com hooligans, com empresas. Ele fala que o determinante, se uma criança nasce numa casa tida como funcional, com papai, mamãe, vovô e vovó, ela tem uma projeção de vida a 80%. É por isso que tem o conceito de equidade e um conceito de diversidade. É você dar as mesmas proporções. Ele é um estudioso maravilhoso. Hoje, e eu amo pesquisar essa questão do free will, da teoria que você sabe, principalmente do livre-arbítrio. Isaac, hoje o que te dá tesão de fazer, de pesquisar, de posicionar profissionalmente? O que você ama, o que brilha os seus olhos, o que faz você não perceber o tempo passar? Que é liderar pessoas, ajudando-as a atingirem, sair do ponto A e irem para o ponto B. Então é o conceito real, verdadeiro, genuíno de liderança. É trazer com que pessoas e profissionais que estejam ao meu redor, eles atinjam um outro nível. Então, isso realmente me dá tesão, né? Aliás, também usando a tua fala anterior, né, sobre a questão do altruísmo, um outro grande iluminado, né, ele dizia que ame ao próximo como ama a si mesmo. Então, primeiro você tem que amar a si mesmo para você ter como referência o amor ao outro, né? Então, você é essa figura central. A gente precisa assumir esse protagonismo da nossa vida, entendendo que você, cuidando bem desse seu ser, você terá muito mais condições
habilidades, aptidões, enfim, para ajudar o outro, né? Até porque, cuidando bem de si, você passa a ser referência também para o outro. E isso leva aí um ciclo virtuoso, né? Um passinho mais profundo, a unidade. A unidade. Nós somos um. Ou seja, se eu faço para você e não faço para mim, não estou fazendo unidade. Está faltando coisa. Tão simples quanto isso. Tá no ego. Ué, se eu faço por ele e não faço por mim ao mesmo tempo o que a gente precisa, eu estou... Não importa quem é ele, quem sou eu. É unidade. O amor é único, né? É universal. Então, se eu faço pelo outro... Então, quando muita gente fala assim, mas esse cara é muito altruísta e tá, por exemplo, pega uma Madre Teresa, né? Ela era altruísta, passeando por todo mundo, dando comida e fazendo tudo que ela fazia. Era o chamado de vida dela. Então, porque ela estava satisfazendo o chamado de vida dela. Não é que ela estava só se sacrificando. Ela estava fazendo o chamado de vida dela. Que aí vem o sacrifício como sacro ofício. Esse era o ofício sacro dela. Né? O sacro ofício. Ofício sacro. Hoje a gente chama de sacrifício de tortura. Não. Sacro ofício. A gente não se sacrifica para conseguir um monte de coisa, não é? Você vai lá e faz um monte de coisa que você faz e já adotou 3 filhos. Tem uma história dele que ele precisa contar. Já adotou filhos e tal, ele se sacrifica. Foi um sacrifício para o Isaac. Olha a alegria dele. Né? A hora que ele vai contar essa história. Conta a história. Mas... Conta a história para mim. Na verdade, assim, tenho 2 filhos, né, de sangue, e tenho outros 3 de coração, que são, assim, meus também, tanto quanto, né, o amor, o carinho, enfim. Mas foi exatamente com o objetivo de transformá-los também e dar as mesmas condições e fazê-los com que eles atingissem coisas que, a princípio, dentro do seu contexto social, enfim, familiar, seria quase que impossível, né? Então, isso dá prazer, né? E aí tem uma fala também, que isso me fez lembrar também de um amigo, que ele disse, Isaac, você já reparou que todo altruísmo, ele tem por trás um egocentrismo? Eu falei, caramba, como assim? Que interessante isso. Porque, na verdade, você se satisfaz. Faz sentido. É um processo de satisfação pessoal, né? Você fazer o bem para o outro, você está se satisfazendo também. Tem algo ali dentro que está sendo preenchido. Então, você está pensando em você também. Claro. Né? Eu achei interessante, isso me levou a outra, estou vendo que, Gabriel, você está aí refletindo, porque eu fiz exatamente isso. Eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é verdade, né? Às vezes, na verdade, o prazer em fazer pelo outro, de dar pelo outro, de ver o sucesso do outro, está te dando o prazer. Logo, você também é algo que te satisfaz. Né? Então, assim, por trás de todo o altruísmo, talvez tenha aí um egocentrismo também velado, né? Bem interessante isso. Bom, dá para discutir sobre. Não, dá para ficar horas aí. Porque, assim, o seguinte que você está falando, né? Que assim, a gente tem esse chamado. Vou pegar essa palavra chamado. Boa. Né? Esse chamado... O que você falou? Chamado o que mesmo? Chamado de vida. Chamado de vida. Seja o que for. Esse chamado de vida... Ele muitas vezes é tão poderoso, né, Isaac? Que ele faz com que a gente se sacrifique, né, para realizar o sacrifício. Então, acho que muitas vezes você prefere não comer para dar para o outro comida. Mesmo que você passe fome, a sua necessidade de ajudar o outro é maior do que a tua fome. Então, você está satisfazendo um desejo maior seu. Você não está... Não estou desmerecendo, pelo amor de Deus. A pessoa que passa fome muitas vezes também está sofrendo nesse sentido, está dolorido. Mas não é estranho você ver um pai e uma mãe tirar da boca e dar para o filho. Porque para eles, o prazer deles, né, para construir o amor deles é mais importante do que a comida. Estou cumprindo uma missão, né? Porque senão, não é altruísmo. Você sabe que essa cena, inclusive, ela evoca uma memória infantil, da minha infância mesmo, em que, como eu disse, né, passamos por várias dificuldades. Eu passei por muita dificuldade quando criança e a gente eu via que, de repente, minha mãe não estava pegando aquela carne, um frango, que era a gente chama de mistura, né, aqui em São Paulo, mas eu falei, mas só não quer? Não, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou com vontade, só quero arroz e feijão. Ok, comi. Né? Anos mais tarde eu fui entender que, na verdade, ela estava fazendo um sacro ofício, né? Um sacrifício, mas, obviamente, quando ela me via comer aquilo com gosto, ela se preenchia de tanta alegria, de tanto amor, né? Então, assim, por trás daquele ato altruísta, havia também a sua satisfação pessoal, né?
eu fui num grupo uma vez, né, no Natal, para distribuir comida na rua. E para mim aquilo era muito difícil. Era um sacrifício para mim, tá? As pessoas que me levaram lá fazer esse trabalho estavam no sacro ofício, a verdadeira tradução. Porque para mim era dolorido fazer aquilo meio que mais ou menos, entre aspas, por obrigação para ser bonzinho, né? E eu lembro claramente disso e isso me trazia uma certa culpa, etc. Hoje menos, porque assim, eu não estava preparado para aquilo, nem sei se estou ainda, né? Porque eu acho que, estava falando com o Fábio hoje na academia, um dos conceitos que mais me libertou da minha vida foi a questão do tempo vertical, né? Que é o tempo de maturidade, não é o tempo no relógio que conta. Às vezes, pessoas muito mais novas que eu são muito mais maduras que eu para certas coisas e não para outras. Então, o tempo, primeiro, ele vai em cada área da sua vida. E outra, ele é vertical. Tem gente que está pronta para doar isso aqui, mas não está pronta para doar outra coisa. Né? Então, até em áreas da vida você pode doar, por exemplo, seu tempo, mas não doar comida. Outro doa comida, é difícil, assim, nós temos níveis de maturidades diferentes em cada situação da nossa vida. Depende da nossa história, né, Fibá? Posso fazer uso desse exemplo? Claro. Eu com meus filhos, por muitas vezes, né, nós fomos fazer doações obviamente, fazíamos cestas, coisas assim, né, de alimentos e tudo mais, mas algo que eu sempre instei a eles, vamos também dedicar tempo, vamos doar tempo, atenção, porque todos aqueles que estão numa condição diferente, né, de rua, enfim, moradores de rua, eles até recebem, né, tem com frequência algo para comer ou uma roupa para vestir, mas não recebem a atenção devida. E aí entro com aquele conceito de Net Weaver, né? É de sentar ao lado mesmo, né? Às vezes é sentar do lado da pessoa, me conta um pouco a sua história, fala um pouquinho, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Caramba, trazer essa conexão. Então, mais do que uma doação material, a gente estava fazendo uma doação de alma também, né? De entrega. De tempo, de tempo, de vida. Né? De vida, enfim. E essa foi uma experiência que eu tenho certeza que meus filhos guardam até hoje, né? E repetem até hoje, né? Porque é muito mais do que dar apenas o material, né? Ou repetem ou criaram algum trauma com isso. Repetem. Porque, assim, às vezes você também não está preparado para dar tempo. Eu já percebi muitas vezes na minha vida que, em vez de dar tempo, eu dou dinheiro. Né? Para mim é mais fácil. E tem gente que fica mais feliz com o dinheiro do que com o tempo. Pode ser. Não tem regra. Não tem regra. Não tem regra para dois seres humanos que se encontram, que um precisa e outro precisa, porque nem a gente sabe o que a gente precisa. Será que um dos grandes princípios da vida, então, pode ser esse não julgue para não ser julgado? Porque eu não sei o modelo mental. Coisas que talvez a gente tenha coragem de conversar hoje, há um ano atrás eu não tinha coragem de conversar. Quando um terapeuta me ajudou a entender que até os 35 anos eu não me permitia ser amado. Isso que você trouxe, né? Essa projeção de não se sentir bom o suficiente, em chegar e olhar sempre essa pessoa é melhor, essa pessoa tem mais, ou você não sabe o quanto eu me esforcei para chegar até aqui. Eu acredito que ser buscador de si é um grande entendimento que o julgamento nada mais é que uma projeção. A boca, ela só vai falar que o coração tá cheio, né? Exatamente. Para mim, é uma das grandes máximas da comunicação. O Daniel Goleman, ele fala isso de ressonância límbica. Aquele filme Avatar é muito real. Tem pessoa que você chega, você se reencontra. Sim. Tem pessoa que você tá do lado. Você fala, que hora que eu vou embora? É exatamente por isso. Sim. Porque uma pessoa curada, cura. Uma pessoa chata, ela chateia. Uma pessoa resolvida, se ela quebra uma vez, ela se levanta 5. Vocês podem perceber quantos e quantos CEOs que às vezes tiveram uma ideia num projeto. A Amy Edmondson, que a gente fala, né, sobre segurança psicológica, ela diz, existem a ciência hoje do fracasso inteligente. Fernando, nós estamos chegando num momento desafiador, que você sabe, né? Ixi, já? Passou rápido. Tá acabando? Tanto. Falei que, nossa, 4:10. 2:10. Que pena. É difícil, essa conversa para horas e horas. Mas eu ia fazer uma pergunta final aqui, não era final, mas... Porque assim, será que quando a gente vai doar alguma coisa para alguém, né? A gente vai satisfazer a nossa necessidade da forma como a gente percebe ou necessidade do outro da forma como ele percebe? Olha que pergunta difícil. Se a gente fala de unidade.
Vocês estavam falando, eu peguei várias situações, assim, né? Às vezes eu quero doar tempo, a pessoa quer dinheiro. Às vezes eu quero dar o dinheiro, mas ela não quer o dinheiro, ela quer o tempo. Como é difícil interpretar não só a nossa necessidade humana, como a do outro também. Concorda? Porque somos seres singulares, né? Eu sempre falo isso para todos. Isso daí é um discurso meio chato e repetitivo, pelo menos aos meus filhos, amigos, liderados, que a gente precisa entender a singularidade. A gente não pode querer que o outro haja como nós agiríamos, porque existem contextos diferentes, criações, situações, filhos, né, gêmeos. Eles podem ser diferentes exatamente na forma de interpretar o mundo. Tiveram a mesma criação, eu tive isso. Tive amigos gêmeos idênticos, que um foi médico, outro artista plástico. Tiveram a mesma criação, mas a forma de interpretação, de leitura, de sensibilidade ao mundo ao seu redor foram diferentes, em função da singularidade. Então a gente nunca vai conseguir isso, né? Mas a partir do momento que existe uma entrega verdadeira, né, eu entendo que daí entra naquilo até que o Gabriel trouxe bem, né, quando você diz que uma pessoa curada cura, uma pessoa chata chateia, mas a partir do momento que o que você está expondo, o que você está emitindo, do ponto de vista talvez até energético, é o melhor, o outro lado lá receberá. Talvez ele não entenda direito o que está recebendo, sim, mas ele receberá. Vocês acreditam em física quântica? Como não? Eu tenho um filho físico, formado em física. Eu tenho um lado apreciativo, tem coisas que eu tenho vivenciado. Deus tem colocado pessoas do meu lado para me desafiar. E aí eu vi um estudioso que disse que a nossa energia, ela chega em 7 quilômetros. Aquele dia que você tá bem, que a pessoa chega e fala, nossa, Gabriel, eu precisava de um abraço seu. Eu começo a entender, Fê, trazendo essa reflexão e conectando contigo, Isaac. Existem linguagens do amor. Você vai pegar o conceito da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, que impactou o Martin Luther King, que fez uma caminhada que mudou a história dos Estados Unidos, da não violência. Como que surge isso? Uma necessidade. Às vezes a pessoa, ela se sente amada, não perdendo tempo. Você tem um almoço, você pergunta, vamos marcar um almoço? Vamos. Onde que é melhor para você? Ah, melhor perto de casa. Tá bom, vou disponibilizar meu tempo indo até essa pessoa. Ah, não, pra mim, eu vou me sentir amado. É claro que você precisa de uma leitura, né? Pois é, isso que é difícil, a leitura. Mas isso vem com o autoconhecimento. E uma coisa que eu amo que o professor Cortella fala, eu acredito que o filósofo, ele ajuda na área de tomar decisão, não. Na área de mudança, ele fala, o autoconhecimento é uma jornada que você dá um passo, tem mais 3. Sempre. Segundo o Haroldo Dutra, essa civilização está 2%, né? 2% de evolução. Sim, nós não somos seres 2%. Estáticos, somos mutantes. Né? 2% de evolução, falta 98%, onde a gente está? Sacou? É um mistério, né? É um mistério, mas é o que hoje em dia move muita gente, né? Porque eu acho que chegou num lugar que tem certas pessoas, nós 3 somos parte desse mundo, que tá louquinho para se descobrir um pouco melhor, né? Para fazer um pouco melhor. Se você fosse pensar assim em propósito, né? No que você traz para o mundo, profissional agora, vamos mais para o profissional, porque o pessoal, você acabou falando muito pouco, pessoal, vai ter que fazer outro podcast aqui. Mas como você definiria hoje, né, o que você traz para o mundo, né? Porque você é uma pessoa tão rica, tão cheia de conceitos, tão buscador, né? Justamente um buscador amoroso. O Isaac é uma das pessoas mais amorosas que eu conheço. Para quem estava no meu casamento viu, né, o que ele fez lá. E como você diria hoje que você fosse colocar assim para o mundo? Porque você está no mundo do crédito, né? Hoje está no mundo de cobrança, crédito, inteligência artificial. Você está nesse mundo, entre aspas, financeiro. Entre aspas, que não é financeiro, né? São ferramentas que ajudam humanos. Mas assim, como você definiria, talvez uma frase, não precisa ser uma palavra, como você se colocaria? O que você quer entregar para o mundo? Eu quero entregar a minha melhor versão para transformá-los à minha volta na sua melhor versão. Esse é meu propósito. E nesse sentido, procuro me desenvolver, estou em constante desenvolvimento, e desenvolvimento tem a ver com abrir mão de certas coisas, né? Você deixar de envolver-se com algumas coisas, e para exatamente estimular
os à minha volta, e aí eu falo a todos vocês, aqui estão inclusos, exatamente no seu melhor, na sua melhor versão. Muito bom. E você, Gabriel? A coragem de viver o que deve ser vivido. Eu recebi uma provocação de uma pessoa muito pragmática, drivada em DRE, em resultado. Ela falou, tudo isso que você estuda, como que impacta as pessoas? Eu falei, olha, a Organização Mundial da Saúde diz que existe um prejuízo de $1 trilhão por estresse disfuncional. Uma coisa é eu ter um estresse funcional, que você me ensinou, né? A antifragilidade, querer o bíceps ali tá legal também. Você precisa conviver com pessoas. Provérbios é um dos livros que eu amo, é o livro da minha vida. O ferro afia o ferro. Então, quando eu tenho a humildade cognitiva de estar numa mesa, entender que o mensageiro ele não pode ser maior que a mensagem. Eu me permito ser instrumento. Nossa, Fernando... de 2 anos para cá, o podcast ele é um presente para mim, porque ele me ensinou a escutar as pessoas de verdade. Os olhos falam, o queixo fala, as mãos, às vezes a perna embaixo da mesa, às vezes eu preciso me segurar que eu quero fazer 1 milhão de perguntas, e eu fico aqui viajando, falando, nossa, quanta coisa legal. Para mim, essa facilidade de poder só ser um elo, sabe? Ser um olhar servidor de ideias. É por isso que o MoveOnCast, ele ajuda a trazer pessoas de sucesso, mas como elas constroem a sua jornada. E que não é uma bala de prata. Tem lágrima, tem desafios. Só a gente sabe o que é, às vezes, entrar num chuveiro e perguntar, meu Deus, como que vai ser? Nós tivemos aqui um grande C-Level que comentou sobre a crise na Argentina. Imagina a pessoa chegar no banco e não conseguir tirar o dinheiro. Imagina a pessoa não conseguir levar o alimento para os seus. E ele tinha que decidir, né, o que ele ia fazer com a empresa. Né? Para pensar quantas coisas legais nós vivemos, quantos atos de coragem. Eu ouvi esses dias algo maravilhoso. Melhor do que uma boa resposta, uma pergunta excelente. Como que as nossas perguntas melhoraram? A capacidade de estar num fórum e um dia gravar 33 episódios com só pessoas extraordinárias, me conectando com várias pessoas. Aí chega você em último dando risada com uma bandinha, 19 da noite. Eu falei, esse cara é muito louco. Mas não é... será que isso tudo que a gente está falando aqui, nesse MoveOnCast maravilhoso, não significa realmente viver a vida integralmente? Né? Com intensidade. Com intensidade, busca, propósito. Viver integralmente, vir fazer a nossa missão aqui, de viver a vida integralmente. Será que não é, se a gente não impede a vida de acontecer, essas coisas que vão acontecendo, que a gente descobriu que você está chamando de buscador? Porque outro dia está falando de buscador, mas acho que todo mundo é buscador de alguma forma, né? Todo ser humano está buscando alguma coisa. As pessoas que estão assistindo esses podcasts ruins por aí, estão buscando alguma coisa. Esses influenciadores tóxicos, muitas vezes, elas estão buscando uma saída, né? E sem perceber que a saída é se olhar, né? A única saída é para dentro. Essa fala já é antiga e a gente não entende muito bem. Isso eu entendo como viver a vida plenamente, né? Então, se eu estou fora, usufruindo de certas coisas da minha vida, eu vivo integralmente. Tem gente que vive integralmente só se doando no Natal e eu acho lindo. Mas a gente tem que se aceitar num movimento evolutivo que a gente está. Perfeito. Né? Então tem um pouco dessa... Não adianta se forçar e ser fake, né? Só para os outros verem, enfim. O Augusto Cury chama isso, para pegar um gancho, já deixando as minhas falas finais, agradecendo a você, espectadora, espectador que nos acompanha. O Augusto Cury tem um livro chamado Vendedor de Sonhos. E ele traz uma reflexão que mudou minha vida. Um dos meus maiores erros era querer mudar quem não queria ser mudado ou mudada. Porque às vezes a pessoa ela não tem a maturidade ou o modelo mental de diferenciar o que é um problema de um paradoxo. E aí, se você quiser saber a diferença de um problema para um paradoxo, dia 6/12 tem o quê, Fernando? Tem Bootcamp dia 6/12, aqui na Vila Madalena, um dia inteiro para você ganhar um método, né? Não é que você vai transformar sua vida em um dia, né? Eu falei assim, um dia que vale décadas. Por que um dia que vale décadas? Porque nesse dia você vai ter uma lógica na sua mão. Isso é certeza, uma lógica que você vai usar quando?
pro resto da sua vida, né? Então, assim, é uma lógica que a gente aqui conhece, a gente usa essa lógica, né? De olhar para as nossas decisões, porque elas espelham o estado que a gente está. Então, vem com a gente, nós estamos fazendo várias publicidades aí, você pode acompanhar. Agradecer a Pod Academy por estar aqui com a gente, educação, esse trabalho é sobre educação, nosso Move Oncast é sobre educação, e sim, a gente só traz fera, porque as feras nos dão um exemplo de humildade. Porque a gente não traz feras arrogantes, a gente traz feras humildes. Por quê? Para provar que é possível, né? Para provar que é possível dessa forma natural, dessa forma amorosa, dessa forma consciente, como o Isaac falou aqui hoje. Muita gratidão. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está te ouvindo. É uma pena que só tem 1 hora, né? Eu sou muito amigo do Isaac, então a gente fica horas e horas e horas e horas e horas conversando e nunca é o suficiente, sempre é infinito. E é bonito, porque a vida é infinita. Sim. Então, sua mensagem... Bom, quero agradecer demais essa oportunidade. É sempre muito bom estar com vocês. Poder compartilhar pensamentos, né, e refletir muito sobre esses aqui. Foi muito enriquecedor. E posso afirmar também que realmente é um grande presente estar aqui e muito bom a gente estar com os ouvidos atentos aos mensageiros, né, as mensagens desses mensageiros que podem também, são chamados de anjos, né, anjos que vêm na nossa vida e que deixam aí alguma verdade, alguma mensagem, algum toque. Então estejamos assim sensíveis, né? E atentos a mensagem desses mensageiros como você, né, Gabriel? Muito bom, foi um prazer conhecê-lo demais, uma grande honra também, sempre bom estar contigo, meu irmão. Estaremos sempre juntos. Sempre juntos. É isso aí, gente. Observe os mensageiros dentro da sua mente e fora da sua mente. Todas as mensagens servem para a gente evoluir. Um grande abraço. Encerra o nosso Move Oncast. Esse é o Move Oncast, porque aqui o futuro é escrito por quem sabe decidir e também escutar. Vamos juntos e até breve.